O apóstolo Paulo se converteu ao Evangelho. Ele foi uma das pessoas mais usadas por Deus aqui nesse mundo. E ele, sendo divinamente inspirado por Deus, escreveu cartas às igrejas, a igreja de Romanos, aos Gálatas, a igreja de Tessalônica, aos Filipenses, ao povo de Filipos. E essas cartas são o que nós conhecemos hoje como a Bíblia, o Novo Testamento. Também tem as cartas de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, que não é o que traiu Jesus, é outro Judas, não tem nada a ver com aquele que traiu Jesus. E nós temos a carta aos Romanos, que é onde você vai abrir a sua Bíblia hoje, em Romanos capítulo 1, em nome de Jesus. Igreja, a forma que Deus ele escolheu para se revelar à humanidade foi através da sua palavra. Deus poderia muito bem ficar aparecendo em sonhos, em visões, como ele sempre fez antigamente. Mas a Bíblia diz que Deus ele escolheu falar através da palavra. Nos últimos dias, Deus tem falado através da palavra. Se você quer conhecer a vontade de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus, meus irmãos. Quem não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus. Romanos 1:1. Vamos ler do 1 ao 7. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai escrever uma carta, a primeira coisa que você fazia era se identificar. Não, quem está escrevendo essa carta é João, filho de Joaquina, que trabalha em tal canto, lá de Pombal. E é isso que Paulo faz. No começo, na carta aos Romanos, Paulo ele se identifica. Paulo se apresenta. Ele mostra quem ele é. E você prestou atenção em qual é a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele diz acerca dele no versículo 1. Vamos ler novamente o versículo 1. Versículo 1. Paulo, o que? Servo de Jesus Cristo. Irmãos, a palavra servo, no original, no grego, quer dizer escravo. Então Paulo estava querendo dizer assim: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Mas por que, pastor Paulo, ele se identificou como escravo de Jesus? Nesse tempo aqui, era muito comum e existiam muitos escravos. Tinha a questão que se você tivesse uma conta, e se você não tivesse como pagar, como quitar aquela conta, você poderia se oferecer para se tornar escravo da pessoa que você estava devendo. Já imaginou se hoje fosse assim? Ele está devendo, vai ser escravo do banco agora, vai trabalhar no banco, vai ser escravo da empresa do cartão de crédito. Glória a Deus que hoje não é mais assim, mas nesse tempo era. E o que quer dizer
ser escravo. Um exemplo. Vamos dizer que você se tornou escravo de alguém. Você é escravo de João. Você é escravo de João. Você não pode fazer o que você quer. Agora a sua vida pertence a João. Você deve satisfação a João. Você não fala o que quer, você não vai para onde quer, você faz aquilo que João quer, e se João deixar. Por quê? Porque João é seu dono, você é escravo dele. Era isso que Paulo ele estava querendo dizer. Ele diz, eu sou um escravo de Jesus Cristo, não no mau sentido, pelo contrário, no bom sentido. É interessante você saber o seguinte, este homem aqui que está falando isso, até pouco tempo atrás, ele perseguia qualquer pessoa que acreditasse em Jesus. Mas a Bíblia diz que em uma visão, em uma revelação, Jesus Cristo apareceu para ele, e o chamou e o ordenou. E a partir daquele momento, Paulo ele creu em Jesus. Irmãos, assim como Deus ele trabalhou na vida de Paulo, na vida deste homem aqui, o Espírito Santo ele também pode, ele tem o poder necessário, muito mais do que o poder necessário, para trabalhar na vida de qualquer pessoa. Estou falando isso porque hoje é quarta-feira, culto da família, e não tem ninguém na sua casa, na sua família, que Deus não possa salvar. Ninguém. Quando Deus chama alguém, a pessoa tem que obedecer a Deus. Deus chamou Paulo, Jesus Cristo chamou Paulo, e prontamente ele foi. E ele que em outro tempo era perseguidor, hoje ele mesmo se denomina, eu sou um escravo de Jesus. Paulo estava querendo dizer com isso o seguinte, eu pertenço a Jesus, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, e esse Senhor é Jesus. E estava querendo dizer, eu não tenho vontade própria, eu não faço o que eu quero. Quando Paulo ele olhava para a vida dele, pelo que nós lemos aqui, ele estava querendo dizer para os irmãos da igreja de Romanos, que receberam esta carta aqui, está querendo dizer o seguinte, irmãos, eu não faço mais a minha vontade, eu não faço mais aquilo que eu quero, eu só vou para onde Jesus quer, eu só faço aquilo que Jesus manda, porque eu sou um escravo de Jesus Cristo, eu pertenço a Jesus. E você, meu irmão, você como um cristão, você já aprendeu isso? Assim como Paulo, você já entendeu, já aprendeu que você também foi chamado para, num bom sentido, você ser um escravo de Jesus Cristo? Você já entendeu isso? Hoje, o que é normal hoje? As pessoas querem servir a Deus do seu jeito. Não é verdade? As pessoas querem servir a Deus da sua forma. As pessoas criam um Deus na cabeça delas que não existe, pensam que é o Deus da Bíblia. Não, vou servir ao meu Deus do meu jeito, do jeito que eu quero, eu vou servir a Ele. Se fosse para você servir a Deus do seu jeito, não iria existir a Bíblia Sagrada, cheia de ordens, ordenanças e direções para aquilo que eu e você temos que fazer. Se fosse para você seguir a Cristo do seu jeito, a Deus do seu jeito, na verdade, Jesus Cristo não teria nem morrido por você. Sem essa conversa, irmão, não, Deus aceita você do jeito que você é. Mentira. Se Deus aceitasse você do jeito que você é, Jesus Cristo não teria morrido para mudar você. Se Deus aceitasse eu e você do jeito que nós somos, Cristo não teria morrido. Adão não teria nem pecado. Irmãos,
A Bíblia diz para a gente ir como está, mas não é para a gente permanecer como a gente vai até a presença do Senhor. Da forma que você está hoje, você tem que ir, mas isso não quer dizer que Deus te aceite da forma que você é. Nós temos que se livrar do Deus que a sociedade criou, do Deus que às vezes a nossa mente criou, e ver qual é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Filho dele morreu, porque eu e você somos tão pecadores, que não temos como se salvar, e o Filho dele morreu por nós, porque ele não nos aceita como nós somos. O amor de Deus é diferente do amor do ser humano. O amor de Deus não é um amor tolo, não é um amor idiota. Não faça o que você quer, viva a sua vida do jeito que você quiser, continue amando. Não é assim, irmãos. Cristo morreu por você, para que você decida fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas querem aceitar Jesus, se batizar e continuar com a mesma vida. Continuar mentindo, continuar roubando, continuar sendo alguém arrogante. E as desculpas são as mais variadas, não é verdade? Não é porque é isso, é porque é aquilo. Somente com essas pequenas palavras do versículo 1, de Romanos capítulo 1, versículo 1, nós já podemos fazer uma grande reflexão na nossa vida. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Eu fui chamado para fazer a vontade de Deus. Não é aquilo que dá na sua cabeça, não é aquilo que dá no seu coração, não é aquilo que você sente, é o que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra. Ninguém serve a Deus do seu jeito. Você que está aqui nessa noite, você não pode servir a Deus do jeito que você quiser. Você não pode, irmão. Você não pode ser como uma pessoa do mundo, que quando é sexta-feira, sábado e domingo, é festa, é farra, é bebedeira, é prostituição. Segunda-feira de manhã, que Deus abençoe a nossa semana, oração da manhã, oração de não sei o quê. Não adianta, igreja. Não adianta ter oração, não adianta ter leitura, estudo da palavra, se não há mudança de vida. Esses dias eu tenho atentado muito acerca da igreja de Coríntios. A Bíblia diz que a igreja de Coríntios era a igreja que mais tinha dons do Espírito Santo. Na igreja de Coríntios, irmão, os irmãos profetizavam. Na igreja de Coríntios, os irmãos falavam em línguas. Os irmãos, eles eram aparentemente cheios do Espírito Santo. Mas Paulo diz, a Bíblia diz que aquela igreja foi uma das igrejas mais carnais que já existiu. Paulo diz: Coríntios, vocês são carnais. Coríntios, vocês são infantis. Quando vocês se reúnem para ceiar, um come primeiro, outro come depois. Até a ceia vocês estão ceando errado. Paulo diz: se você estiver com fome, come em casa. Vocês estão se juntando, irmãos, para perdição. Mas era a igreja o quê? Cheia de dons, cheia disso, daquilo. Não adianta, meu irmão. O que prova se você é servo de Deus, o que prova se você é um servo, uma serva de Deus, é se você anda diante da palavra de Deus. Se você anda diante da palavra de Deus. Se você é um escravo de Jesus. Se você é uma pessoa amorosa.
se você é uma pessoa compassiva, paciente, que você tem os dons do Espírito Santo, que estão lá em Gálatas capítulo 5, é isso que prova se você é um homem, uma mulher de Deus. E Paulo, ele já se identifica com aquilo que ele acha, que ele julga ser mais importante na vida dele, ser um servo de Jesus. Olhando para a sua vida hoje, meu irmão, você poderia dizer, eu e você, nós poderíamos afirmar as mesmas palavras do apóstolo Paulo? Nós poderíamos afirmar, não, eu sou um servo de Jesus. Eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa, meu irmão, em sua palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Gálatas capítulo 2, em nome de Jesus. Versículo 20. Gálatas 2, 20. Diz, depois de 2 Coríntios, depois de 2 Coríntios, é Gálatas, em nome de Jesus. 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você já está crucificado com Cristo? Já está, meu irmão? O que quer dizer isso? Estar crucificado com Cristo quer dizer, irmão, que você morreu para você. Quem vai governar agora o seu corpo, a sua mente, é Jesus. É a vontade de Jesus. É o Espírito Santo de Deus. E isso não quer dizer o seguinte, não, eu vou ficar fora de mim. Não, irmão, preste atenção. Em nenhum lugar na Bíblia, quando o Espírito Santo está na vida de alguém, a pessoa fica fora de si. Agora, quando tem demônio, sim. Não é verdade? Quando tem demônio, tem lá em Atos que diz que manifestou um demônio, os homens foram querer expulsar o demônio deu uma pisa nos 5. A pessoa dessa ela está normal? Não, ela está fora de si. O endemoniado gadareno, a Bíblia diz que andava nos sepulcros. Quando eu digo assim, que você tem que estar crucificado com Cristo, é que você tem que andar diante da palavra de Deus. Andar diante da palavra de Deus. Quer um sentido prático, irmão? Alguém fez o mal contra você. Alguém fez o mal contra você. E você tem até o direito de fazer algo contra aquela pessoa. Só que quando você vai fazer algo, Deus fala no seu coração: não faça nada não. E aí o que é que você faz? Não, eu estou com a razão, eu não abro mão. Eu não abro mão da minha razão. Mas se Deus disser assim, deixe quieto, deixe eu resolver, o que é que você faz? Você deixa na mão de Deus? Aí você vai lá, agir contra a vontade de Deus. Outro exemplo, irmão. Deu domingo, ou quarta, ou sexta, ou sábado, é dia de vir para a igreja. Você passou o dia trabalhando, você está cansado.
Você sabe que Deus quer que você venha louvar a Ele, ouvir uma palavra, ser abençoado. Só que você, não vou não. Mas a sua carne, ela também tem que estar crucificada lá na cruz com Jesus. O que Jesus faria? Jesus viria à igreja, sim ou não? Sim. É isso que você tem que fazer. Estar crucificado com Cristo, meu irmão e minha irmã, é você fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar. É isso, irmão. E para você fazer isso, você só faz se o Espírito Santo, ele estiver na sua vida. Irmãos, às vezes a gente até orando, a gente pede, eu mesmo peço, para Deus ele encher a gente com o Espírito Santo. É verdade? Mas se você for ler lá em Efésios, não precisa você abrir, mas se você for ler, se você for buscar lá em Efésios, que diz para a pessoa ela ser cheia do Espírito Santo, o que é que você hoje, você que está aqui nessa noite na igreja, vamos dizer que você venha para um culto como esse, e aqui a palavra ela está sendo ensinada, a palavra está sendo pregada, o Evangelho, sem adulteração, o Evangelho, você está lendo, o que está na Bíblia está sendo explicado para você. Vamos imaginar, só um exemplo, pronto, você foi para casa, Deus falou com você hoje, aí domingo vem um pregador de fora aqui, só um exemplo, não vai vir ninguém, um exemplo, não sei nem, vai que Deus prepare, mais um exemplo, aí vem um pregador de fora aqui, aí ele começa a revelar, olha, ele revela o teu CPF, ele revela onde você mora, ele revela até os seus pecados. Muitos irmãos vão sair do culto no domingo, dizendo, rapaz, que culto abençoado, você viu? Deus revelou tudo nessa noite naquela igreja. Mas quando a Bíblia diz, ser cheio do Espírito Santo, alguém ser cheio do Espírito Santo, é quando alguém faz o certo, anda diante da palavra. Não é alguém que grita, não é alguém que revela ou adivinha alguma coisa, é alguém que anda diante da palavra. Você quer agradar a Deus, irmão? Ande diante da palavra. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ande diante da palavra. Você quer ser um servo de Deus? Crucifique o seu corpo, a sua carne com Jesus. Morra para a sua vontade e faça a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus está aqui, ó. Tudo que você precisa saber está aqui. Qualquer direção para tudo que você queira saber está aqui na palavra de Deus. Irmãos, não adianta você dizer assim, não pastor, mas eu nasci assim, a minha mãe é assim, o meu pai é assim. Eu pergunto para você, quando você aceitou Jesus, você não nasceu de novo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já o que, igreja? Passaram. Então, irmão, não adianta você dizer, não, porque minha mãe é assim, pastor, meu pai é assim, todo mundo lá em casa é assim. Muito bem. Agora você é uma nova criatura. Deixe de desculpa, busque o Espírito Santo para ele mudar você. Porque às vezes você já sabe todos os seus erros, os seus defeitos, aquilo que você tem que mudar. Mas enquanto você não orar, não pedir a Deus força, graça para mudar, você não vai mudar. Você não vai mudar. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se orgulham dos seus pecados. Irmão, que tempo é esse que nós estamos vivendo? As pessoas se orgulham dos pecados. Eu sou assim mesmo, e quem quiser gostar de mim tem que gostar assim. Quando eu tiver que falar, eu falo. Irmão, a pessoa ser ignorante não é motivo de orgulho.
não é motivo de orgulho. Falar o certo, na hora certa, como tiver que falar. Tem hora tem que ser no grito, irmão. Às vezes com um filho, às vezes com alguém tem que repreender, mas nem toda vez. Tem pessoa que ela se orgulha do pecado. Sabia disso? Tem pessoa que ela se orgulha de estar errada. E às vezes pessoas que conhecem a palavra de Deus. Tem outros que dizem assim: não, eu dou um boi para não entrar numa briga, né? Mas depois que eu entro, pastor, eu dou uma boiada para não sair. Ninguém mexe comigo não. Eu só sou baixo, mas eu sou quente. Depois que eu esquento, né, irmão? Lembrando da minha mãe agora. Minha mãe diz: eu só sou baixinha, mas eu sou braba. Irmãos, nós não podemos se orgulhar dos nossos erros. Se nós se orgulharmos dos nossos erros, como é que nós vamos mudar? Quando é que você vai mudar, irmão? Às vezes o pai e a mãe, às vezes a criança pequena, às vezes de 1 ano, 2 anos, o pai já grava um menino, a menina dançando. A música cheia de palavrão, aí coloca lá na rede social, se orgulhando do pecado do filho, levando o filho, a filha para a perdição. Igreja, nós temos que aprender com a Bíblia, com o apóstolo Paulo, a ser escravos de Jesus. Irmão, quando você aceitou Jesus, esqueça a sua vontade. Esqueça aquilo que você quer, meu irmão. Talvez muitos de vocês aqui queriam estar em casa nesse momento dormindo, mas vocês vieram para a igreja. E tem que ser assim. Tem que ser assim, a nossa vontade, a nossa carne tem que morrer. A nossa carne não quer buscar a Deus, não quer vir à igreja, não quer as coisas de Deus. Se você não matar a sua carne, se você não crucificar ela é quem vai matar você. Todo servo de Deus, ele faz a vontade de Deus. Irmão, quando você vai conhecendo a palavra de Deus, quando você vai aprendendo mais, quando o Espírito Santo ele vai revelando a palavra dele a você, você vai deixar de se impressionar com os homens. Você vai deixar de se impressionar com as mulheres. Que às vezes você olha e diz: ali é um grande homem de Deus. Igreja, escute muito bem o que eu vou falar para você. Mais uma vez eu volto a dizer: o que prova se você é um homem, uma mulher de Deus, é se você anda diante da palavra de Deus. Eu estou dizendo isso para você, irmão, porque a Bíblia diz que até ao diabo foi dado o poder dele se transfigurar em anjo de luz para enganar as pessoas. Irmão, o diabo pode fazer milagre. O diabo ele pode curar alguém. O diabo ele pode revelar alguma coisa, adivinhar, não sei. Mas andar diante da palavra, somente quem nasceu de novo. É por isso que eu não quero saber, não importa se você profetiza, se você revela, se você faz isso, aquilo. Você anda diante da palavra de Deus? É isso que conta, irmão. Ninguém vai chegar, o que foi que Jesus Cristo disse? No último dia, muitos vão chegar diante de Deus, vão dizer o que? Senhor, eu fiz milagres no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome, Jesus. Jesus vai dizer o que? Apartai-vos de mim, eu não conheço você não. Paulo, o que ele frisa, Paulo ele poderia ter dito assim: eu sou Paulo, aquele que Deus usa para fazer maravilhas, já curei aleijado, já ressuscitei morto. Mas ele diz isso? Não. Paulo, servo de Jesus. A nossa maior qualidade é ser servo de Jesus. A nossa maior qualidade, irmão, é ser servos de Jesus Cristo. Essa é a nossa maior qualidade.
Se Deus, pela misericórdia dele, um dia quiser usar a mim e a você, é pela misericórdia dele. Como esses dias, eu e minha esposa a gente orou para uma pessoa e Jesus curou uma criança. Pela misericórdia de Deus. Todos nós aqui somos todos pecadores. Todos nós aqui. Você não é melhor do que aquele parente seu que não quis vir para a igreja e está em casa. Você não é melhor do que ele. Você só é salvo. Mas melhor do que ele você não é e nunca vai ser. Eu não sou melhor do que você. A minha oração não tem mais poder do que a sua oração. O poder da oração está em Deus, não é em quem ora. Nós temos que crucificar a nossa carne, juntamente com Jesus. Voltando lá em Romanos, por favor. 1 ainda no versículo 1. Então é isso que ele está querendo dizer. A vontade dele morreu. Agora ele faz a vontade de Jesus. Aí diz mais. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Paulo, meus irmãos, ele não escolheu na sua própria vontade ser apóstolo. Foi Deus que chamou ele. Irmão, às vezes tem pessoas que ela se auto-intitula, né? Não, eu sou um missionário. Eu sou um apóstolo. Eu sou um pastor, Deus chamou você? Deus chamou você? A igreja que você está reconhece o seu chamado? O seu pastor, a sua congregação reconhece que você tem um chamado para ser missionário, para ser evangelista, para ser um pastor? A sua família reconhece? Paulo não acordou um dia e disse: pronto, a partir de hoje eu vou ser apóstolo. Paulo, apóstolo, chamado por Deus. Irmão, não existe inventar ministério, inventar chamado. Existe você cumprir uma ordem de Deus. Aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus fala no seu coração e está de acordo com a palavra. É isso que vale, irmão. E diz mais: separado para o evangelho de Deus. Aí no versículo 1, né? Quando ele diz assim, que ele é separado para o evangelho, isso quer dizer que Deus chamou Paulo exclusivamente para o evangelho. Por isso ele se identifica como escravo. Quando Jesus Cristo chamou Paulo, o chamado foi o seguinte: você vai abandonar tudo e a partir de agora você vai viver para o evangelho, para pregar, para fazer a minha vontade. E ele aceitou. Por isso que ele se identifica como escravo, porque ele abriu mão de tudo aquilo que ele poderia fazer e aceitou somente a vontade de Deus. Pastor, eu tenho que fazer isso? Não, você não é o apóstolo Paulo. Não é verdade, irmão? Foi para o apóstolo Paulo aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Às vezes, sabe qual é o chamado de Deus na sua vida? É você cuidar da sua casa. É você, como uma mulher de Deus, instruir o seu filho, a sua filha, no caminho de Deus. Às vezes esse é o chamado de Deus na sua vida. E é tão importante como ser um pastor, ser um apóstolo. Você não precisa largar tudo para seguir Jesus. Você não precisa, não, vou deixar o meu emprego, vou deixar a minha casa, a minha família, agora eu vou seguir a Jesus. Não, irmão. Você pode continuar seguindo a Jesus no seu mesmo emprego que você está hoje. Você pode continuar seguindo a Jesus sendo uma costureira, uma faxineira, um pedreiro, um arquiteto, um engenheiro. O que vale é você fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele vai guiar você para aquilo que Ele
quer. O que você tem que fazer é estar diante de Deus, buscando ao Senhor. Não vai haver confusão na sua vida se você fizer isso. Sabe por que tem gente que está cheio de confusão na mente, não sabe o que é que quer da vida, o que é que faz? Porque não busca a Deus. Porque se buscasse a Deus, iria saber o que fazer. Quando Deus chama, Ele nos chama para a gente ser exclusivamente dEle. Irmãos, para finalizar, Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que às vezes não dá para ouvir direito, o eco da igreja é muito grande, né? Mas se você atentar, sempre o culto está sendo transmitido no Facebook, depois vai para o YouTube e lá o som é perfeito. Pastor, não entendi alguma coisa, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, tá a palavra lá inteira para você assistir com o som primeira. Você coloca lá seu fone de ouvido e já era, em nome de Jesus. Mateus 6, 24. Diz, deixa eu molhar minha garganta aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e querer servir a sua própria vontade. Quando Deus chamou você, foi para você entregar o seu coração por completo a Ele. Não é a metade para Ele, metade para Maria, metade para Ele, metade para João, não. O coração completo, entregue a Jesus. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Se você ainda não se entregou por completo a Deus, na verdade, você nunca se entregou. Irmão, não existe tipo assim. Não, pastor, faz 10 anos que eu estou na igreja, mas eu já mudei muita coisa, mas eu ainda não me entreguei a Jesus, eu ainda nem me batizei, pastor. Eu ainda nem aceitei Jesus, mas eu estou caminhando. Ou você serve, ou você não serve. Tem muita pessoa que o diabo está enganando ela tipo assim. O diabo está enganando ela assim. Olhe, você ainda é muito pecador. Espere você parar de pecar um pouco mais. Aí você aceita Jesus e se batiza. Vai morrer e não batiza. Irmão, não podemos vencer o pecado sem Jesus. Aceitar Jesus, batizar, nascer de novo, não é para os perfeitos, pelo contrário, é para aqueles que reconhecem que necessitam de um Salvador, que é Jesus. Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita um coração dividido. Entre Ele e o mundo. Tem pessoa que ela quer Deus, mas ela quer o mundo também. Ela quer entregar a sua vida a Deus, mas ela quer o mundo. Ela quer ter 10 parceiros, todo de um homem ou mulher diferente da vida dele. Não adianta, irmão. Ou você nasce de novo, ou você vai para o inferno. Assim como Paulo, nós temos que ser escravos de Jesus e fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Irmão, eu e você, nós temos que ser escravos de Jesus. Peça a Jesus, quando você estiver orando, peça ao Espírito Santo, me revela a sua vontade, me muda, me dá graça para eu mudar e me parecer com o Senhor a cada dia mais, pois esse é o desejo do meu coração. Não aceito o erro na sua vida, não aceito o pecado, pelo contrário, busque a Deus, para que Deus dê graça a você e eu e você venha ser mudado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a Jesus.